Vou dar bom dia. Então vamos lá, gente. Boa noite. Queremos acolher a todos nesse nosso segundo encontro do nosso curso de catequistas mirins e auxiliares, que é o nosso segundo encontro de formação. Temos como tema ser jovem católico no mundo de hoje. E hoje a nossa leitura bíblica é de Mateus 5, 13 a 16. Que vocês vão ler em casa, tá bom? A estrutura bíblica, mas a palavra-chave, a frase é vós sois a terra e vós sois do mundo. Então, quero acolher o nosso formador de hoje, que é o Expedito Caio, que tem uns anos de caminhada, catequese, nicho da palavra, secretário da catequese paroquial, e eu sei mais o que não. Ele vai falar, ele vai se apresentar, falar o que faz da vida. E aí vamos começar o tema e a é com ele. Bom? Doutor, pode ir? Posso ir? Pronto. Pode. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Caio. Sou de Eucaristia. Sou ministro da palavra. Sou secretário da Capela Paroquial. Também sou coordenador da Capela Nossa Senhora Aparecida na comunidade de Pedra Branca. E hoje eu vim dar esse curso, essa formação para vocês, jovens catequistas mirins, auxiliares, a respeito de ser jovem católico no mundo de hoje. A nossa formação, gostaria de saber se todos vocês estão conseguindo me ouvir com clareza. Todos estão conseguindo me ouvir com clareza. E os demais? Tudo bem, eu vou falar compassadamente para que dê para todos entenderem. Para a gente iniciar a nossa formação de hoje, vamos fazer algo que é de extrema importância, tanto para momentos de leitura bíblica, quanto para os encontros que futuramente vocês estarão fazendo. Acredito que aqueles que já estão como catequistas auxiliares, e até mesmo como catequizantes, no dia do nosso batismo. Então, todos juntos, o Espírito encheu os vossos e acendeu e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações do Espírito Santo, fazer que apreciemos totalmente todas as coisas, segundo o mesmo e sempre ser jovem católico no mundo. Jovens, para iniciar essa formação, nós entendemos que existe algo de muito curioso nesse mundo de hoje, que é o dia de grande avanço. E ao mesmo tempo, tantos jovens vazios. Nunca se falou de liberdade, mas existe tanta escravidão interior. Tá travando, Caio. Deixa eu Tá ver aqui. mesmo, tá travando, que tá quase nem para dando ouvir. Isso. Vou tentar ver se eu consigo melhorar aqui a conexão.
Tranquilo, Miguel. Alô, alô. Tá bom para ouvir? Sim. Tá. Vamos lá colocar aqui novamente. Continuar. Pronto. Bom, como eu ia dizendo, existe escravidão, mas não de trabalho, uma escravidão relacionada à opinião e ao medo de não ser cenário que Jesus olha para a juventude, Tá travando ainda. Pois é, eu já ia falar isso. Tá. Tá, deixa eu ver aqui. Eu acho que é o roteador muito longe, a distância. Tá melhor A assim? internet tá lenta. Pronto. Qualquer coisa, desligar a câmera e foca só no som. Tá bom. Liga aqui a câmera para melhor. Pronto. Se voltar a falhar, vocês podem falar novamente, tentar aproximar mais do roteador. Bom, continuando. E é justamente nesse cenário que Jesus ele olha para a juventude, no caso vocês, os mirins e aliados. E ele pronuncia para os fortes, não está presente na Constituição do Paulo. Vós sois sal da terra e do mundo. Percebam, Jesus não disse, talvez vocês sejam. Ele afirma, vocês são. Ou seja, ele existe ali uma identidade dada por o jovem cristão, a cada um de vocês, a mim, a todos aqueles batizados e enviados em missão. O problema é que muitos jovens, eles vivem sem consciência da missão. Nasceram apenas para estudar, trabalhar, namorar, ganhar dinheiro e depois morrer. Mas o ser humano, nós, fomos criados para mais. Fomos criados para a eternidade. Ele descobre isso, tudo muda. A faculdade muda, as amizades mudam, a internet muda. Então, isso é prova. O Felipe aqui presente, ele também é prova. Porque a partir do momento que você tem consciência da sua missão, do papel, que você foi chamado a ser esse sal que consiste, essa luz que ilumina, tudo ao seu redor vai mudar. As amizades com quem você é, a maneira com que você conversa, a maneira como você se veste, a maneira como você age, em qualquer local, não somente dentro da igreja, não somente dentro da catequese, mas também na escola, na vida social, no esporte, no trabalho, na convivência com os pais. E o jovem, ele entende que ele não pertence mais ao mundo a partir desse momento. Ele começa a perceber daí que pertence aqui. Hoje, querem convencer jovens de que a igreja é algo ultrapassado, mas tudo que oferece prazer sem felicidade, diversão sem sentido e liberdade sem verdade. Cristo, ele continua sendo a única resposta capaz de preencher o coração humano. Desde o início que ele veio até os dias de hoje. Ele continua sendo a mesma resposta. Ele continua sendo aquilo que vai nos iluminar. E aí eu pergunto a vocês,
quando Repete a pergunta. eu pergunto a todos vocês, se ser jovem no mundo de hoje é uma tarefa fácil, quando está ligado a ser um jovem católico, não somente na igreja, como se você tivesse um botão que aperta e diz, a partir de agora eu sou católico, e você, quando você sai, é fácil ser católico na escola? É fácil ser um jovem católico quando você está no meio de amigos? É fácil você ser um jovem católico quando você está num ambiente em que todos ali têm uma visão contrária da sua? Eu quero essa opinião de vocês. O que é que vocês acham dessa dificuldade? Temos muitas pessoas aqui, mais de 10 pessoas, e eu queria ouvir pelo menos um, seja no chat, seja no Viva Voz mesmo, no alto-falante. Poderia resumir a pergunta? Pronto. Como você acha que é a dificuldade para ser um jovem católico no mundo de hoje? Se você fosse medir, será que é fácil ser um jovem católico dentro da igreja e fora da igreja? Oiê, Ou, Miguel? é assim, um pouco difícil, porque eu não vou mentir, nós jovens temos uma mente muito fraca, a gente acaba se deixando levar pelo que os outros fazem. Eu não vou mentir, lá na sala é um pouco difícil. Eu e o José Pedro, até a Mônica, tentamos evangelizar, mas as pessoas não compreendem. A gente tenta ensinar mais. É um pouco difícil, mas a gente consegue mostrar perseverança. Perfeito. Até as pessoas que são evangélicas lá da sala aprenderam a rezar o texto da misericórdia com a gente, aprenderam a rezar orações que nem eles sabiam. Então é muito bom a tentativa. É difícil, mas vale a pena ganhar mais jovens para dentro da igreja. Embora que a gente se perca na loucura de então ficar perturbado, o que é que a gente vai fazer, o que é que a gente vai inventar, se a gente consegue fazer isso. Mas depois vale muito a pena, porque estamos ganhando ovelhas para o Senhor. Estamos ganhando servos. É um ótimo exemplo. E, de fato, é como você falou, pelo fato da gente ser jovem, temos energia, entusiasmo e vontade de fazer acontecer. Por vezes eu também tento. Certo que quando eu estava no ensino médio, no fundamental, era um pouco difícil. Eu tentava, os outros não estavam muito aí para o que eu falava, mas eu não parei. Eu continuei e sem importar, de fato, quantas pessoas vão realmente lhe dar ouvidos. Mas o que de fato vai importar é você. Você, enquanto jovem católico, seguindo a missão. E seguindo aquilo que Deus tem. Mesmo tendo a opinião dos outros para ir contra, mesmo tendo medo de não ser aceito, mesmo tendo o julgamento do mundo e dos outros. É um exemplo muito bom. E que eu parabenizo vocês por isso. E que continuem assim. Não desistam. Mesmo, é difícil, eles não estão ouvidos. Mas continuem. Continuem porque quem tem a ganhar é só vocês. É só quem tenta. Um santo, sabemos que um santo, ele não é uma pessoa livre de todo pecado, mas é uma pessoa que tenta, vai, levanta, continua, se cai de novo, levanta e tenta fazer melhor. E é assim a vida do jovem católico.
E aí nós podemos seguir para a próxima parte do slide. Pode passar, Felipe, por favor? Muito obrigado. A força do testemunho. E aí nós vamos aqui entrar nas palavras-chave. Sal da terra e luz do mundo. Jesus, ele usa essas duas imagens. São profundamente simbólicas, o sal e a luz. O sal, no tempo de Jesus Cristo, ele servia para conservar os alimentos. Sem ele, tudo apodrecia rapidamente. E aí nós nos vemos assim, tentar entender o que é que Jesus está dizendo. O que é que Jesus diz? Que sem cristãos verdadeiros, a sociedade começa a apodrecer, a se corromper moralmente. Olha só o mundo atual. Olha o mundo atual. A banalização da sexualidade, a perda da família, a normalização do Estado, o vazio existencial, tudo isso é sinal de uma sociedade que perdeu o sal. E o que é o sal? É a fé em Cristo, é o agir em Cristo, é o servir em Cristo, é o deixar o medo de lado, a vergonha de lado, a preguiça de lado, o medo de não ser aceito de lado e preencher minha vida com esse sal, que é Cristo. Porque é somente Ele que conserva. Luz, ele também nos chama, além de ser sal, ser luz. A luz, ela ilumina apenas para si mesma? Não. Ela ilumina para todos que estão ao redor. Está ali para poder iluminar os outros, para mostrar o caminho, para mostrar a direção. E o jovem, que é verdadeiramente católico, ele ilumina até mesmo sem perceber. Até mesmo sem perceber, ele está iluminando a vida de alguém. Fala, pela maneira como se veste, pela presença do olhar, pela honestidade, pela caridade, pela coragem de dizer não ao pecado. Essas atitudes, gente, que eu acabei de dizer, a honestidade, a caridade, o renunciar ao pecado, a forma de se vestir com modéstia, são coisas que é comum a gente ver hoje, são coisas que o mundo ensina que cidadão, será que o mundo ensina isso? Eu pergunto a vocês, o que é que vocês acham? Vocês são jovens, vocês presenciam também muitas coisas. Eu venho fazer essa pergunta a vocês. Será que é isso que o mundo está ensinando? A honestidade, a caridade e a coragem de renunciar ao pecado? Muitas vezes o mundo ele não para enxergar as dificuldades. A caridade, a honestidade se torna algo assim, às vezes bastante despercebido no mundo. E a renúncia ao pecado, hoje em dia, até mesmo dentro da vida dos jovens, é algo tão assim triste. Parece que sim, o pecado se tornou normal. É como se fosse dizer assim, isso é pecado antes, hoje não é mais. E isso para mim é completamente algo tão feio dentro da vida dos outros. E tem pais que até dizem, meu filho, isso não é pecado, isso era pecado no passado, hoje em dia não é mais. É como se ele estivesse normalizando. E estivesse pedindo, em vez de dar um exemplo da renúncia do pecado. É por isso que hoje vivemos muitas almas perdidas, que tantas vezes nós, cristãos, católicos, tentamos buscar para salvar e trazê-las, essas almas, essas ovelhas, para dentro da igreja, para o rebanho de Cristo, se torna difícil. Por quê? Porque elas foram completamente alienadas. Algo que, de fato, não é de Deus e não é nem algo do mundo que Deus criou. É uma frase tão linda que diga assim: nós devemos viver no mundo que Deus criou e não no mundo que os homens criaram.
Nós devemos crer no Deus que criou os homens e não no Deus que os homens criaram. Com certeza. Pedro, isso é muito interessante. Agora você fez me lembrar de uma cena que eu mesmo presenciei. Presenciei algumas, mas eu vou dar um exemplo de duas. Quando eu estava trabalhando em determinado local, eu pedi conselho a um amigo meu referente a um momento que eu estava passando na minha vida. E aí era um dilema, uma certa ocasião em que eu estava à beira de pecar e a vontade era grande e, ao mesmo tempo, o meu espírito indicava que eu não poderia. Procurei conselhos de alguém que já tivesse vivido essa situação. E aí o meu... para mim, essa coisa. Cara, todo mundo é pecador, então faz. Isso me doeu. Me doeu porque, mais que a minha carne estivesse gritando para fazer aquilo, mas o meu espírito esperava que alguém me fortalecesse, dizendo: Caio, não vai valer a pena você fazer isso. Você vai se arrepender. Vai perder o sentido se você fizer. Eu esperava algo assim, mas não veio. Outra situação que eu dou é uma amiga minha falou para o pai dela que estava fazendo determinada ação. E essa ação ela é bastante errada e contrária aos olhos de Deus. E o pai dela disse dessa forma: é errado, mas se está feliz, então pode continuar. Isso doeu em mim, doeu muito. Eu fiquei pensando assim: como pode um pai dizer que ama a filha e falar uma coisa dessa? É como se estivesse dizendo: pode fazer, mesmo que você vá para o inferno, mas pode fazer se você está feliz. Isso não é ter cuidado. E aí nós temos a normalização do pecado no mundo de hoje. Os jovens não se esforçam mais para dizer o não se esforçam mais para ter uma pureza no olhar, não se esforçam mais para buscarem ser santos. E aí é importante nós vermos isso, porque o testemunho ele é muito poderoso. Porque o mundo ele pode até discutir as ideias, a sua ideia, de alguém que busca a santidade, com a ideia do mundo, que é algo totalmente contrário. Não é possível negar uma vida transformada. Negar uma vida que está buscando a santidade. O mundo pode até julgar, ele pode até te apontar, ele pode até te acusar. Mas uma coisa nunca pode ser negada. Um jovem católico, ao se esforçar para conseguir a santidade, mesmo indo contra o mundo, mesmo indo contra as pessoas, e muitas vezes indo até contra a família, isso é uma vida transformada, é uma vida tocada por Deus. E aqui está algo importante, que evangelizar não é apenas também postar frases bonitas na internet, mas acima disso é viver coerentemente. Porque o maior escândalo não é o pecador cair. O maior escândalo é quando um cristão ele vive como se Deus não existisse. Muitos apontam quando vê alguém que está presente na igreja, alguém que celebra, alguém que é catequista, alguém que é ministro da Sagrada Comunhão, e aí quando vê ele fazendo alguma coisa, ou um fato mesmo, por vezes eu já vi assim: eu vi o padre pensando, eu vi o padre bebendo, não se configura nem como pecado. Mas pelo olhar da sociedade, a pessoa que está ali à frente, ela tem que ser perfeita. Perfeita a um ponto de ser quase que desumano, por não pecar. E aí nós vemos que o cristão, ele não é esse. O cristão não é aquele que
não peca de forma nenhuma, até porque não existe. Todos nós pecamos. Por mais que nos esforcemos para não pecar, mas uma hora ou outra nós vamos cair. É aquele que cai, desiste e vive a vida de qualquer jeito, como se Deus não existisse, como se Deus não se importasse, como a gente está para o Islã. Já está sendo apresentado também, desafios do jovem católico hoje. E aqui eu venho citar uma guerra espiritual na nossa geração. O jovem de hoje ele vive uma verdadeira guerra. Existe uma pressão enorme para que ele abandone seus princípios em troca da aceitação social, da aceitação do mundo. O mundo diz o que para o jovem? Se adapte, não seja radical, todo mundo faz, isso é normal. É ou não é? É isso que acontece. É isso que o mundo está pregando. É isso que o mundo te ensina. Vai, pode fazer, se te faz bem, se te faz feliz, faz. Não importa, o mundo é. A gente está aqui é para viver, é para fazer acontecer. A gente vive como se nada importasse, como se não existisse uma vida depois, como se não existisse alguém lá no céu que me ama e que fica triste ao ver eu fazendo aquilo. Às vezes a gente não para pensar, mas toda vez que a gente faz um pecado sabendo que aquilo é errado, imagine a gente cuspindo no rosto de Cristo. Às vezes a gente é um daqueles soldados que estava lá na flagelação de Cristo. Às vezes sou eu mesmo que estou coroando Cristo com a coroa de espinhos. Às vezes sou eu mesmo que estou pregando as mãos e os pés dele. Muitas vezes eu estou lá, atravessando o lado dele com uma lança. Isso é o que acontece. Quando eu vejo algo errado, que eu sei que é errado, eu tenho consciência daquilo, sei que aquilo é pecado, e mesmo assim faço. Porque eu vou buscar aceitação do mundo. Mas percebam, cara, isso foi pesado. Mas o evangelho nunca foi confortável. Nunca prometeu aplausos. Seriam perseguidos. Seriam perseguidos, seriam julgados, sofreriam muito. Tá? Os discípulos de Cristo, os apóstolos, todos, exceto São João, tiveram mortes horríveis. São Bartolomeu foi esfolado vivo e depois decapitado. Meu povo, a gente espera, a juventude de hoje espera. Imagine nós que somos pecadores, pedimos uma vida fácil, e Cristo, que não teve nenhum pecado, teve uma vida fácil? Não teve. Mas é porque é muito mais fácil a gente conseguir uma aceitação do mundo, que eu tenho que sacrificar menos coisa, do que buscar a aceitação de Deus. E outro grande problema é o relativismo moral. Hoje as pessoas não perguntam mais, isso é verdadeiro? Não, elas perguntam o quê? Isso faz bem? E aí elas ficam muito para saber. Realmente fazer um bem espiritualmente para mim, se é bom aos olhos de Deus, não se perguntam mais coisas assim. E quando o sentimento ele se torna mais importante que a verdade, a sociedade inteira entra em crise. Quando nós deixamos o sentimento de prazer, o sentimento de vingança, vários outros sentimentos tomar de conta, e abandonamos o que é racional, abandonamos o que Cristo ensinou, o mundo vira uma crise. A nossa vida é uma crise. E as redes sociais, elas agravaram isso. Elas criaram uma cultura da comparação, da vaidade e da necessidade, e da constante ação. Muitos jovens perderam o silêncio interior. Não ficar 5 minutos sem pegar no celular. Isso é a pura realidade. E eu uso isso mesmo eu como testemunho. Por vezes, eu parei para perceber isso. Eu rezando o tempo. Se você deixar o celular de lado,
Na hora que a sua tela brilhar um pouco com uma notificação, ou mesmo vibrar, e às vezes nem precisa acontecer isso, se o celular estiver desligado, pode fazer o quê? Pegar o celular para ver o que está passando. Ver se alguém lhe mandou alguma mensagem importante, ou qualquer outra coisa. E se esquece totalmente do que você estava fazendo. Perde o sentido da oração, perde o sentido naquele que te deu a vida, e assim se vai. Não só isso, mas também existe o medo do testemunho. Muitos têm vergonha de falar de Deus na escola. Eu achei muito bonito o exemplo do Miguel, que ele acabou de dizer, ele acabou de dar o exemplo, que na escola, ele, a Mônica, os outros colegas tentam evangelizar, se esforçam, e até conseguiram para algumas pessoas. Só que ainda assim ele diz que é dificultoso. A gente vê muito uma barreira existente, mas sempre vai existir. Existiu no tempo de Jesus, existe hoje e vai continuar existindo. Só que nós não devemos desistir ao ver uma barreira dessa. Muitos deixam a vergonha vencer e não falam de Deus na escola, nem na universidade, nem entre os amigos. E porque tem medo de serem chamados de fanáticos. Um fanático religioso, não sei o quê, só quer ser santo. Claro que a gente quer ser santo. Não tenham vergonha, ou virem o rosto quando disser fulano e só quer ser santo. A gente quer ser o quê, gente? Pelo amor de Deus. Para ir para o céu a gente tem que ser o quê? Não é santo? Então, não vamos ter essa vergonha. Eu sei que muitos aqui, alguns aqui já têm uma certa maturidade, mas eu sei que tem outros que ainda estão nesse dilema. Tem a vontade de anunciar, mas tem a vergonha. Tem aquela vontade incessante de falar de Cristo para o amigo que sabe que necessita, mas tem aquela vergonha do que ele vai dizer. Tem aquela vergonha do que a sociedade vai opinar. Mas vejam os mártires. Eles entregaram a vida por Cristo. E nós, às vezes, não conseguimos nem assumir a nossa fé numa conversa. O catecismo, ele nos recorda que guardar a fé não basta. É necessário professá-la. Não basta apenas eu guardar a minha fé para quando eu estou na missa, para quando eu estou em casa, para quando eu estou... Não. Jesus disse, e de anunciar a toda criatura. Não foi ir de anunciar para os que estão dentro da sua casa, e de anunciar apenas para a sua família. Guardai a palavra apenas para ti. Não. E de anunciar a toda criatura. E aí nós vamos para um próximo ponto muito importante. As oportunidades de ser a luz. Que aí, o campo de missão... Existe uma ideia errada de que evangelizar é apenas subir no altar ou pregar para multidões. Não. A primeira missão do jovem, ela começa no cotidiano. Começa dentro de casa, no seu grupo de amigos, na escola, na faculdade e na internet também. O jovem católico, ele evangeliza primeiro pela presença. Quando vê um jovem no mundo erotizado, quando vê alguém honesto num ambiente corrupto, quando vê alguém que não ridiculariza a fé, aquilo já é evangelização. As redes sociais, por exemplo, podem ser instrumentos muito perigosos, mas também podem se tornar ferramentas poderosas da evangelização. Carlos Arcuri, ele dizia que a internet pode ser usada para anunciar o evangelho. O problema não é a tecnologia. O problema é um coração vazio usando a tecnologia. Papa Francisco, ele diz, os jovens são agora de Deus. Ou melhor, diz, os jovens são de Deus. Isso significa que ele não quer esperar você melhorar para agir. Ele quer agir agora através da sua juventude. Vocês, enquanto jovens, enquanto catequistas mirins, enquanto auxiliares, não vão aguardar, vou esperar ficar mais velho para mim poder
começar a estudar sobre a palavra, para me começar a aprender como pregar, para começar a conseguir ajudar o próximo. Não precisa esperar crescer. Haja da maneira que você pode. Cristo, ele quer a sua coragem, a sua vontade, o seu entusiasmo. E aí nós vamos para a doutrina social da igreja. Muitos querem a fé da igreja. A fé, ela precisa transformar a sociedade. Precisa impactar a sociedade. Mas isso não é cristianismo verdadeiro, se não impacta. A live está... Sim. 5 minutos. O tempo também tá. Sim, Já é tudo bem. 6h42. Um pouco. Eu vou tentar ir resumindo aqui para a gente poder terminar logo, tá certo? Até porque a gente começou o quê? 6h15? Isso. Por aí, tá bom. Acelerar Foca aqui até... nos pontos principais. O evangelho, ele transforma tudo. A doutrina social da igreja, ela nasce justamente dessa consciência. Cristo, ele deve reinar não apenas no coração das pessoas, mas também nas estruturas da sociedade. Por isso a igreja, ela fala sobre dignidade humana, justiça social, solidariedade e bem comum. Toda pessoa, ela tem um valor infinito diante de Deus. O jovem católico, ele não pode ser indiferente. Ele não pode ser indiferente também ao sofrimento dos outros. Não pode ignorar os pobres, não pode apoiar injustiças, não pode viver apenas para si. Tenhamos em mente que a fé sem obras, ela é apenas sentimentalismo. A fé verdadeira, ela é uma fé que tem ação. Você coloca o pé na frente e começa a caminhar um após o outro. E aqui está um ponto importante. A caridade, ela não é apenas dar coisas materiais, mas a caridade também é defender a verdade. Porque amar alguém não significa confirmar seus erros, mas significa ajudá-lo a caminhar com Deus. O que Deus faz? Ele não confirma o erro que eu faço, mas ele me ajuda a caminhar para mais próximo dele. E aí o catecismo, ele ensina que o chamado universal à santidade, o chamado universal a todos. O chamado à santidade, a santidade ela não é uma vocação, não é algo que apenas um tem, apenas ele e apenas ele. Não, a santidade é para todos, para todo aquele para todo aquele que está em si, para todo aquele que acredita em Cristo. E o catecismo ele afirma claramente que todo cristão ele deve testemunhar a Cristo, em qualquer circunstância. Na alegria, na tristeza, no trabalho, no esporte, principalmente na igreja. Como eu citei no começo, na hora que você liga no botão e desliga depois que sai da... ou depois que sai da catequese. O mundo moderno ela não é a falta de informação religiosa, não é falta de informação religiosa. Então, nós temos informação religiosa de canto, na internet, livros, na TV, onde mesmo temos o mundo inteiro na palma das nossas mãos. E se dizemos, é porque eu não tenho acesso, é mentira. Não temos. E não aprendemos, não buscamos, porque não queremos. E essa é a realidade. E aí, nós vamos para a palavra dos santos. Os santos mostram que é possível. Os santos jovens são a prova viva de que a santidade, ela não tem idade. Ela não tem idade. São Domingos Sábio compreendeu algo extraordinário. Nasceu para coisas grandes. E o mundo moderno convenceu o jovem que é exatamente o contrário. Ele nasceu para construir, se divertir e sobreviver. Morrem como fotocópia. Frase atual. Vivemos uma geração que perdeu a identidade tentando imitar o mundo. Perdemos a nossa identidade como cristão, perdemos a identidade que nós recebemos lá no nosso batismo, perdemos a identidade que o nosso catequista nos ensinou lá nos encontros de catequese. Muitos perdem essa identidade tentando
imitar o mundo, tentando se encaixar no que o mundo está dizendo. Não, você tem que ser dessa forma, tem que se vestir assim, e se alguém te der uma bofetada na cara, você tem que devolver da mesma forma. O mundo está ensinando isso. Mas nós temos que ter em mente que quando Deus ocupa o centro da nossa vida, até o sofrimento ele ganha sentido. Até o sofrimento se ganha sentido. E aí nós vamos para o próximo ponto. Próximo slide, Felipe, por favor. O da igreja hoje. Cristo vive e quer te vivo. A igreja não vê o jovem apenas como futuro. Ela vê o jovem como presente. O jovem, ele possui força, criatividade, entusiasmo e coração. Por isso, hoje também, um ataque tão forte aos jovens. Destruição da família, vício, pornografia, ideologia, ansiedade, e tal. Tudo isso tenta matar interiormente a juventude. Tenta matar o jovem, tenta destruir a criatividade, o entusiasmo, a vontade de seguir, a coragem missionária. Mas Cristo, mesmo assim, ele continua chamando. Chama a mim, chama a cada um de vocês. Ele vem e segue. Quando o Papa Francisco ele dizia, Cristo vive e quer te vivo. Ele falava de uma vida cheia de graça de Deus, e não apenas de uma existência biológica. Porque alguém está respirando, mas ainda assim, vivo pode estar morto espiritualmente. Não apenas no mundo, fingindo ser algo que não são, fisicamente está mas interiormente está morto. Não tem mais aquela fé, não tem mais aquela. Não acredito em uma pessoa melhor. Daí, agora para o nosso compromisso prático. A conversão acontece no cotidiano. A conversão ela vai acontecer, não é a igreja, a vida, não, ela acontece no cotidiano, diariamente. É nas reuniões que nós participamos, é nas lutas que nós buscamos também participar. Ela acontece semanalmente. A vida espiritual ela não começa apenas em momentos emocionantes, não. Ela cresce com fidelidade diária. A oração diária ela é essencial, porque ninguém consegue permanecer firme sem intimidade com Deus. A leitura da palavra, ela ilumina a inteligência e fortalece o nosso coração. O problema é que muitos querem grandes mudanças sem pequenas renúncias. Querem santidade de coração, querem céu sem cruz, querem Cristo sem perfeição. E a pergunta final dessa parte é profunda e séria. A minha vida, eu pergunto para vocês agora. Vocês, durante essa semana, ela mostrou Cristo de alguma forma? Nessa semana que passou, vocês fizeram alguma ação? Vocês sentiram que a presença de vocês pôde refletir a luz de Cristo em algum momento? Eu queria fazer essa pergunta para poder analisar. Então, assim, né, gente? Ninguém tem uma pergunta, dúvida? Que a gente vai para os avisos finais e os agradecimentos, né? Aí o Miguel, não, perdão, o Gabriel e a Mônica, que vão para a reunião da PASCOM. Se já quiserem estar saindo, podem sair, tá bom? E aí vocês verem os finais, vai estar gravado e vai ser colocado o link no grupo, tá bem? Pronto. Então, assim, gente, só os avisos. Vocês lembram que no início do projeto seria quinzenalmente, mas vocês recordam que são 25 encontros e tem um retiro, e nós temos que terminar até novembro, de novembro. Quem o projeto sabe disso, né? Pois bem, diante da nossa demanda, das temáticas e do tempo, para que nós possamos terminar até novembro, fazer aquele momento de retiro, nós vamos ter que, a partir de julho, ter que nos encontrar
semanalmente, de toda quarta-feira, ou de 6 às 7, ou de 7 às 8. Todos concordam, entenderam, compreenderam? Será um encontro toda semana. Aí eu não posso essa semana, mas então vamos tentar gravar para que vocês possam assistir. Só que os próximos encontros nossos, os próximos facilitadores, alguns não são de Miraíma, e eu não vou estar colocando eles no grupo. Então, caso seja alguma dúvida, ou não seja possível continuar o tema, eu tenho que pegar as dúvidas de vocês, passar para ele, e depois colocar no grupo, tá bom? Porque eu tenho algumas pessoas que não são da Miraíma, que são de outras paróquias da diocese, de outras dioceses e outros estados, que vão ajudar a gente nesse encontro, né? Da paróquia estão 4 pessoas, fora eu, Caio e mais 2 pessoas. 3, perdão, tem mais 3 pessoas. Eu, Caio, tem mais 3 surpresas que vão nos ajudar nos nossos encontros. Tá bem? Então, assim, eu espero que não dê certo a partir de julho, toda semana, ou de 6 às 7, ou de 7 às 8, nós iremos encontrar. Eu espero que nos próximos encontros todo mundo participe. Porque esses dois, que é no mês de maio, está sendo assim, muito corrido. Porém, são temas muito profundos que a gente pode estender mais e partilhar mais. Então, o nosso grupo é a gente trocar ideias, partilhas, rezar e lembrar isso. Ser cristão, testemunhar Jesus Cristo no cotidiano. São José Maria Escrivá fala sobre isso. Ser santo no cotidiano do dia a dia. Aquela primeira imagem, porque eu não falei para as imagens, mas por que você acha que eu coloquei esse surfista? Alguém conhece? É o Beato Guido. Não é Beato, não. É o Guido. É o Guido. Quem é Guido? Ele era um surfista, ele era seminarista e ele acabou morrendo, acho que de afogamento. Pronto, Guido Scheffer é um carioca, no Rio de Janeiro, que é médico. A história resume dele: filho de famílias bem avantajadas. Ele queria servir a Deus de todas as formas. E ele rezando, ele se deparou com aquele evangelho do samaritano, não, do filho rico, aquele jovem rico, que Jesus Cristo fala: vem, segue-me, deixa tudo, para servir aos próximos, né? Ao próximo, ao pobre. E ele parava: gente, eu não tenho nada, do que eu vou servir a Deus? Porque o jovem rico não queria dar o dinheiro, né? Que ele seguia os mandamentos, fazia tudo, menos na hora de dividir, ele não queria dividir. E aí o que ele fez? Ele rezando, Deus pôs no sonho dele o diploma dele. Ele era médico, então ele começou a servir nos hospitais, voluntariado. Ia nas ruas do Rio de Janeiro e consultava os moradores de ruas. Então a história dele é muito profunda. E depois ele entrou no seminário, e é linda a história dele. Depois pesquisem. Tem até um filme que vai lançar dele. Mas resumo é sobre isso. Aí tem as fotos, Dom Bosco. Aqui na rede social é a comunidade de Minecraft, que o universo paralelo é muito bom. Então, observe as fotos, falam muito. Que a família também católica da Deia, do Tiba, que é muito boa também. O dia hoje é o Teia, a Deia e o Tiba. O dia hoje é para Tiba, é paraplégico, né? Foi salvar o filho dele que estava se afogando. Aí teve tetraplegia, não mexe o pescoço para baixo. Longa história. Mas vamos encerrar nosso encontro. Alguém tem alguma dúvida? Não? Então vamos rezar. E aí eu colocarei as informações no grupo, tá bem? E ao final vamos só ligar a câmera para tirar uma foto, tá bom? Oremos. Senhor Jesus, faz no céu a terra e luz do mundo. Dá-nos coragem para testemunhar nossa fé. Fortalece-nos diante dos desafios do mundo. Que a nossa juventude seja inteiramente tua. Brilha a vossa luz diante dos homens. Amém. Estivemos reunidos e permaneceremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora vamos lá ligar as nossas lindas câmeras para a gente poder sair da nossa foto final. Vamos lá, ligar a câmera. Cadê o povo?
Eu quero tirar a linha do print. Vamos lá, cadê o povo? Eita, cara de fome. Ó, Cadê vocês? José Pedro.